Bom, ontem a gente parou neste ponto aqui, que é para saber quando é que um estado, eu dou um estado para vocês, de 2 qubits, por exemplo, como é que eu sei que esse estado é emaranhado ou não? Então, um jeito é ver se ele pode ser escrito como produto, né? Por exemplo, emaranhado é a parte 1 e parte 2, ou partícula 1, partícula 2, né? Spin 1, spin 2, moeda 1, moeda 2, tá certo? Se eu posso escrever ele como sendo um estado que só pertence à partícula 1, vezes um estado que só pertence à partícula 2. Certo? Às vezes é difícil a gente descobrir isso. Para 2 tem uma formulinha que a gente vai ver que pode, né? Agora, para muitos qubits, em geral, é muito complicado. Mas um jeito é verificar se ao medir o valor de um qubit, a distribuição de probabilidade do outro muda. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu medir um qubit, tá certo? A probabilidade desse aqui, tá certo? Ele muda, certo? Se eu obtive, por exemplo, um valor aqui, qual é a probabilidade de obter aqui, um valor para o outro? Muda se eu obtive o outro valor para este aqui, certo? Então, esse é um jeito mais, digamos, menos difícil de descobrir, tá certo? Então, esse aqui é o exemplo que eu dei, né, que é o nosso famoso, né, como se as moedas estivessem ligadas por uma barrinha, de tal que se uma é cara, a outra é cara, ou se uma é coroa, a outra é coroa, tá certo? Então, a probabilidade de encontrar o qubit 2 no estado 0,1 é 50%. Agora, medido o qubit 1 e encontrado, por exemplo, no estado 0, a probabilidade de encontrar o qubit no estado 0 é 100%, mas o qubit 2 no estado 1 é 0%. Tá certo? Dá para entender isso? Certo? Ou seja, está mudando a probabilidade, certo? Ou seja, a probabilidade do outro. Né? Ou seja, medindo um dos qubits afeta a probabilidade da medida do outro. Então, esse é um estado emaranhado. Assim, mais intuitivamente, mexeu num, o outro sente. Isso significa que eles estão emaranhados. Tá certo? Muito bem. Então, né, a gente já viu essa situação aqui, né? Às vezes o pessoal faz umas figuras que para facilitar e até é mais complicado, mas vamos lá. Né? Então, tem um qubit 1, qubit 2, que tem uma probabilidade alfa quadrada de estar no estado 00, uma probabilidade, né, alfa 01, está nesse estado, ou 10 nesse estado. Esses números aqui podem ser todos diferentes, mas o quadrado deles tem que somar igual a 1, certo? Tá certo? Então, esse é o qubit, né, é o estado de 2 qubits mais geral possível que eu posso escrever, tá certo? Por que ele é o mais geral possível? Porque ele é a combinação de todos os possíveis zeros e uns que eu posso ter com 2 qubits. Tá certo? Não tem outra possibilidade. Então, eu esgotei toda a probabilidade, então, todas as possibilidades. Então, esse é o estado mais geral que eu posso escrever. Tá certo? É que nem para o estado de 1 qubit, o mais geral que eu posso escrever, né, para 1 qubit, psi, tá certo? É alfa 0 mais beta 1. Esse é o mais geral que é possível com esses dois. Agora, se eu tiver 2, né, eu posso combinar, ter a possibilidade de ter 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Então, esse é o estado mais geral que eu posso ter. E esses coeficientes aqui na frente, tá certo? Um dos postulados da mecânica quântica é que o módulo quadrado, por exemplo, de alfa 0, 0, me dá a probabilidade de, numa medida, né, dessa propriedade, aqui está se referindo 0, 1, por exemplo, a cara e a coroa, né, seja encontrado, então, nesse estado aqui. Tá certo? Tá bem? Vocês estão vendo que é uma generalização desse estado aqui. Isso aqui é para 1 qubit, uma moeda. Aqui seria para 2. E se fosse para 500? Tem que botar todas as possíveis possibilidades, certo? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
0001, e assim por diante. Tá certo? E aí fica um negócio, fica um monstrengo. Tá certo? Muito bem. Agora tem um pouquinhozinho de matemática aqui, tá certo? Para a gente descobrir matematicamente, no caso de 2 qubits, como é que a gente sabe que o estado está emaranhado? Tá certo? Então, imagine, esse é o estado, né, mais geral possível. Dependendo do valor dessas constantes aqui, esse estado é emaranhado ou não. Depende. Como é que a gente sabe se ele é emaranhado ou não? Eu tenho que ver, tá certo? Esse estado grande aqui, ó, eu tenho que saber se este estado aqui, que está escrito como alfa 0000, mais alfa 01, 01, mais alfa 10, 10, mais alfa 11, 11. Se eu posso saber, então a pergunta é, isto aqui pode ser escrito como um estado, deixa eu ver que letra eu usei, psi 1 vezes φ 2. Porque este estado aqui se refere à primeira parte, né? E isso aqui a segunda parte, ou seja, a primeira e a segunda moeda, ou spin, ou fóton, seja o que for. Então, essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu posso escrever isso aqui em produto? Claramente depende do valor, do alfa 00, do alfa 01, alfa 0 e coisa assim. Imagina que alfa 01 é 0, alfa 1, isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Esse estado pode ser escrito como produto de 2? Ó, tudo isso aqui é 0. Tudo isso aqui é 0. Isso aqui pode ser escrito como 2? Pode, porque isso aqui é o produto do 0 do 1 vezes o 0 do 2. Tá certo? Então, dependendo desses valores aqui, né, isso pode ser escrito assim ou não. Tá bem? Então, se ele puder ser escrito assim, esse estado não é emaranhado. Se eu medir alguma propriedade associada a esse estado aqui, tá certo? Nada afeta nesse aqui, porque ele é um produto. Tá certo? Então, ele não está emaranhado. Tá certo? Muito bem. Então, esse é um exercício clássico. Dá um estado e pergunta, vem cá, estado é emaranhado ou não? Então, como é que nós vamos descobrir isso? Tá certo? Então, né, qual é a forma mais geral que o psi1 que eu posso escrever? A forma mais geral do psi1 é o quê? É como eu escrevi ali. Tá certo? Alfa 0. 1 é 0 referente à partícula 1. Então, agora é importante a gente botar os índices aqui, certo? Mais alfa 1, 1. Então, esse é o estado mais geral possível que eu posso escrever para a partícula 1. Tá certo? E para a partícula 2, eu estou chamando de φ, para dizer que é um outro estado. Tá certo? Não precisava, mas podia usar a mesma letra psi, só botar o índice aqui, mas aí pode dar a entender que é o mesmo estado, coisa assim. Então é melhor trocar de letra, bota um φ ali. Vocês podem se perguntando, por que esse pessoal usa letra grega, esse tipo de coisa? Né? Porque se a gente começar a usar A, B, C, muito cedo a gente começa a faltar letra. Né? Então é melhor usar o máximo possível de alfabetos diferentes. Né? E estados é uma tradição de chamar de psi, né? Porque vem lá da época do Schrödinger, que quando ele escreveu o estado, né, dos antigos, usavam psi. Então, φ2 é beta 0, 0, 1, mais beta 1, 1. Tá certo? Então, o estado mais geral para a parte... Opa! 2
Então, este zero aqui se refere a este zero aqui, ó. Tá certo? Este 1 se refere a esse 1, este 1 se refere a esse 1. Agora, este 1 que está aqui se refere à partícula 1, se refere ao spin 1, à moeda 1. E aqui ao 2. Tá certo? Então, esse 0 aqui é por causa daquele lá. Esse 1 é por causa daquele ali. E esse que está do lado de fora se refere à partícula 1, à partícula 2, spin 1, spin 2, assim por diante. Tá certo? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer para saber se isso aqui é igual a isso aqui? Vamos multiplicar esses dois aqui, tá certo? E vamos perguntar qual é que tem que ser a combinação do alfa 00, alfa 01, de tal maneira que isso seja possível, tá certo? Então, é isso que eu fiz ali, ó. Pega o φ1, o psi1 vezes o φ2, faz todas as combinações, tá certo? Então, para que os dois sejam iguais, isso aqui tem que ser verdade, tá certo? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer psi 1 vezes φ2. Não deixem eu errar, certo? Então, é alfa 0, 0, 1, mais alfa 1, 1, 1, vezes beta 0, 0, dá 2, mais beta 1, dá 1, 2. Tá? Então, esse aqui é o psi1, esse aqui é o psi2. Agora, vamos fazer os produtos. Então, isso aqui é alfa 0 vezes beta 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, mais alfa 0, beta 1, 0, 1, 1, 2, mais alfa 1, beta 0, 1, 1, 0, 2, mais alfa 1, beta 1, 1, 1, 2. Tá certo? Então, isso aqui, né? Posso escrever usando agora a convenção de que a ordem significa 0, 0, mais alfa 0, beta 1, 0, 1, mais alfa 1, beta 0, 1, 0, mais alfa 1, beta 1, 1, 1. Tá certo? Então, agora vamos comparar com aquele lá, ó. Então, ali, ó, alfa 0, beta 0, esse número aqui, né, vai ter que ser igual ao alfa 0, 0. Certo? Esse número aqui tem que ser igual ao alfa 0, 1. Este número aqui tem que ser alfa 1, 0. E este aqui tem que ser alfa 1, 1. Tem que ser o quê? Por quê? Porque eu quero saber se ele pode ser escrito como produto. Se o psi pode ser escrito como produto. Tem um ponto de interrogação aqui. Ele pode, desde que essas combinações aqui sejam verdadeiras. Desde que o alfa 00 possa ser escrito desse jeito, o alfa 01 desse jeito e assim por diante. Tá certo? Mas isso é equivalente a isso aqui. Tá certo? Como é que a gente chega nessa conclusão aqui? Vamos pegar aqui, ó. Pega aqui o alfa 0 vezes beta 0. Tem que ser o alfa 00. Tá certo? Então, se eu pegar esse número aqui, dividir por esse aqui, vamos fazer assim, ó. Alfa 0, beta 0, dividir por alfa 0, beta 1. Quanto é que é isso? É alfa 0, 0 sobre alfa 0, 1. Entenderam essa conta aqui?
Só peguei, certo? Eu sei que isso aqui tem que ser isso. Eu sei que isso aqui tem que ser isso aqui, para que isso aqui seja verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir este aqui por aquele ali. Então, foi o que eu fiz. Peguei este aqui, dividi por aquele ali, que é alfa 00 dividido por alfa 01. Mas vocês estão vendo, aparece o alfa 0 aqui e aparece o alfa 0 aqui. Então, dá para jogar fora. Então, está dizendo o quê? Que beta 0 sobre beta 1 é igual a alfa 00 sobre alfa 01. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem. Tá certo? Agora, vamos pegar este aqui e dividir por este aqui. Então, alfa 1, beta 0, dividido por alfa 1, beta 1, é igual a quanto? Alfa 1, 0, dividido por alfa 1, 1. De novo, alfa 1 vai embora. E eu tenho que beta 0 sobre beta 1 é igual a alfa 1, 0, alfa 1, 1. Certo? Deu para entender? Fácil, né? Mas o que é? Beta 0 sobre beta 1 é isso. Mas beta 0, beta 1 também é isso. Ou seja, alfa 00 sobre alfa 01 tem que ser alfa 10 sobre alfa 11. Ou seja, alfa 00 dividido por alfa 01 tem que ser igual a alfa 10 sobre alfa 11. Isso implica em quê? Alfa 00 vezes alfa 11 tem que ser igual a alfa 01 vezes alfa 10. Pronto. Então, para que o estado não seja emaranhado, para que este estado mais geral possível, este aqui, ó, para que o estado mais geral possível, certo, possa ser escrito como o produto, esses coeficientes têm que ser tais que esse produto aqui é satisfeito. Tá certo? Então, esse é um jeito de descobrir matematicamente, para um estado de 2 qubits, se o estado é emaranhado ou não. Peguem os coeficientes que aparecem aqui na frente e perguntam se isso aqui é satisfeito. Vamos pegar o nosso estado preferido, que é esse aqui, psi, igual a 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. Tá certo? Para esse estado aqui. Quanto vale o alfa 00 aqui? 1 sobre raiz de 2. Quanto vale o alfa 01? 0. Certo? Quanto vale o alfa 10? 0. Quanto vale o alfa 11? 1 sobre raiz de 2. Então, vamos fazer o produto agora. Alfa 00, né? Alfa 00 vezes alfa 11 igual a alfa, né? Vamos fazer a pergunta se é 0,1 vezes alfa 10. Isso é o quê? 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, 0 vezes 0. É verdade? Não, né? Porque este vezes este é 1 meio. Esse não é igual a 0. Ele é diferente de 0. Este estado, então, é emaranhado. Este estado não pode ser escrito como produto de 2 estados. Um que só se refere à parte 1 e à parte 2. Tá certo? Então, dado um estado para vocês, tá certo? Então, deixa eu dar um para vocês fazerem aqui. Imaginem esse estado aqui, φ, por exemplo. 1 sobre raiz de 2, 1 é 0, 1, mais 1, 1.
esse estado é emaranhado ou não? Sim ou não? Vamos fazer uma votação e aí depois quem ganhar, né, pode cobrar dos outros R$1. Um é muito pouco, R$10. Ele é emaranhado ou não? Não. Tem um voto aqui que é não. Alguém acha que é 2? Desculpa, tem alguém que acha que é emaranhado? Oh, vocês não têm opinião nenhuma. Hein? Você acha que ele é emaranhado? Ah, é? Olha, esse eu não preciso nem fazer a conta, quer ver? Vê se você concorda comigo. Primeiro lugar, eu posso escrever, ver se concorda comigo. Se eu fizer um passo que você não concordar, grita. 1 sobre raiz de 2, 0, 1, mais 1 sobre raiz de 2, 1, 1. Tá certo? Não fiz nada. Deixa eu ver. Agora eu vou escrever isso aqui assim. 1 sobre raiz de 2. Então, esse é o 0, né, pela nossa convenção. 1, 1. Certo? Mais 1 sobre raiz de 2. 1 com relação a 1. 2. 1, 2. Certo? Você está vendo? Está aparecendo esse 2 aqui. Eu posso fatorar ele. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1, que se refere ao 1, vezes 1 do 2. Ou seja, esse aqui é o psi da partícula 1, esse aqui é o φ da 2. Consegui escrever como produto de uma coisa que só depende da 1 vezes 2? Consegui. Então, esse estado aqui não é emaranhado. Tá, então vamos testar agora a formulinha, certo? Porque aqui a gente provou no braço, digamos. No braço eu fiz aqui e fatorei no braço. Isso aqui. Vamos testar agora. Para esse estado aqui, tá? Vamos dividir aqui para não dar confusão. Quanto é que é o alfa 0, 0 para esse estado aqui? 0, 0. É 0. Quanto é o alfa 0, 1? 1 sobre raiz de 2. 0, 1 aqui, ó. Então, o alfa 0, 1 é esse aqui. Quanto vale o alfa 1, 0? É 0. Certo? Só tem 1 aqui, não tem 0. Quanto é que é o alfa 1 para este estado aqui? É 1 sobre raiz de 2. Então, quanto é que é? Vamos fazer em amarelo para não ficar muito. Alfa 0, 0 vezes alfa 1, quanto é que é? 0. Quanto é que é alfa 0, 1 vezes alfa 1, 0? 0. 0 é igual a 0? É. Então, satisfaz isso aqui, então ele não é emaranhado. Então, se não satisfaz, ele é emaranhado. Se ele satisfaz, se ele satisfaz, ele não é emaranhado. Se ele não satisfaz, então ele é emaranhado. Então, esse primeiro aqui, ó, não satisfaz isso, que a gente viu que esse aqui é diferente desse. Tá certo? Então, vamos deixar claro aqui. Não emaranhado. Certo? Tá bem? Então, alguns dá para a gente, só botando o olho, a gente enxerga se está emaranhado ou não. Eu só botei o olho aqui, que eu vi que no lado direito está 1, lado direito está 1, então isso aqui se refere à partícula 2, se refere à partícula 2, tirei para cá, então não é emaranhado. Provavelmente assim foi que ela visualizou isso. Tá certo? Muito bem. Então tá bem. Então aqui a gente tem um jeito de descobrir se está emaranhado ou não, né, que é um exercício clássico, né, de mecânica quântica.
quando se estuda essa parte. Tá certo? Muito bem. Então, aqui era o exercício que eu acabei de fazer, deixo ali para vocês fazerem. Repetir essa conta. Bom, agora vamos ver uma outra porta agora. Tá certo? Essa é uma porta binária. Até agora a gente viu portas que só estão numa linha do circuito. Então, ele atua só sobre um qubit. Tá certo? Agora vocês estão vendo aqui, tem duas linhas. Então, isso aqui é um qubit, que a gente chama A, e esse é um qubit B, por exemplo. E o símbolo desta porta é dado por isso aqui. Então, certo? É a porta C0, Control Not. Então, é o controle, tá certo? Que é uma bolinha, e isso aqui é chamado de alvo, target. Tá certo? Então, target é alguma coisa vai ser feita nesse qubit aqui, dependendo do valor do A. Tá certo? Agora, que regrinha é essa? Se o controle é 0, imagina que esse aqui é o estado 0. Tá certo? Então, esta porta aqui não muda o B. Tá certo? Então, isso está dizendo o seguinte, parece complicado, certo? Mas depois de vocês fazerem uma ou duas vezes, vai ser fácil de entender. Então, você sempre tem que pensar aonde está a bolinha e aonde é que está a cruzinha aquela. Tá certo? Então, esse lá está dizendo o seguinte, aqui está o 0, e aqui eu tenho um certo estado, por exemplo, 0. A bolinha está aqui, e esse aqui é o alvo. Tá certo? Então, a pergunta é, quanto vale, logo depois da porta, que estado aqui? Esse aqui sempre fica. Tá certo? O controle sempre fica o mesmo. Mas essa aqui pode mudar. Tá certo? Mas se este aqui é 0, certo? Ele não faz nada nesse aqui embaixo. Então, ele é 0 aqui. Agora, se este aqui é 1, tá certo? E este aqui é o 0, o 1 nunca muda. O controle, onde é que está a bolinha aqui, nunca muda. Tá certo? Mas como ele era 1, o que acontece? Esse aqui virou 1. Certo? Se este aqui fosse 1, aqui viria 0. Tá certo? Então, essa é por definição desta porta. Tá? Então, o que vocês têm que prestar atenção? Onde é que está a bolinha? Tá certo? A bolinha te diz quem é o controle. Tá certo? Então, esse aqui é um símbolozinho mais aqui que nós já vamos ver o que ele significa. Por isso que ele é um not. Ele nega. Tá certo? Dependendo do valor aqui em cima. Tá certo? Muito bem. Então, se o controle é 1, muda o target com X. Tá certo? Ele essencialmente troca. Né? Porque esta operação aqui, ó, é X. Né? Quem é que troca? Qual é a porta que troca 0 por 1 e 1 por 0? É o X. Então, isso aqui também é o símbolo do X. Eu podia ter botado o X ali. Tá certo? Tá bem? Isso é uma definição, uma coisa. Por que essa porta é importante? Né? Porque ela vai nos, né, botando mais uma outra lá, ele vai nos emaranhar qubits. A gente começa aqui do lado A e B não emaranhados. Assim que ele passar por uma combinação desta porta e outra, o estado que saiu de lá está emaranhado. É como se fosse uma interação. Lembram que eu falei que para dois partículas, né, dois spin, está emaranhado, eles têm que interagir. Então, isso aqui é o efeito de uma interação, por exemplo.
certo? Junto com outro. Eu preciso mais um aqui. Tá certo? Agora tem uma pequena complicaçãozinha aqui, tá certo? Que depende de qual é a plataforma que você usa para implementar essas portas. Como aqui eu estou fazendo propaganda para a IBM sem ganhar um tostão, tá certo? Essa eu estou usando porque eu pensei que era mais fácil usar os computadores da IBM que da Google, mas na realidade os alunos aqui me convenceram que não, que na Google também é barato, e aí não tem essa pequena complicaçãozinha assim. A IBM lê de baixo para cima os qubits, tá certo? Então, se eu tenho uma linha Q2 aqui e linha Q1 aqui, o estado que ela está se referindo a isso aqui é o estado Q2, Q1. Tá certo? É só uma questão de lei esse negócio. Tá bom? Então, sempre tem que pensar que você vê um circuito assim, leiam ele de baixo para cima para vocês escrever o estado. Então, se eu tiver várias linhas aqui entrando, tá certo? Se eu chamo isso aqui, por exemplo, de Q1, isso aqui de Q2, bom, eu já estou sendo, né, vamos chamar aqui assim de C, E, D, Q, R, para não dar ordem nenhuma aqui. Então, na IBM, ele diz que este aqui é o estado C, E, D, Q, R. Tá certo? Ou seja, se isso aqui é o 0, esse é o 1, esse é o 1, esse é o 0, esse é o 1, esse circuito aqui, nesse estágio aqui, é daqui para cá. 0, 1, 1, 0, 1. Tá? Da IBM. Outros livros, pegam livros de quântica, né? É o contrário, você lê de cima para baixo. Então, seria 1, 0, 1, 1, 0. Só para se lembrar isso quando vocês brincarem lá no computador da IBM. Certo? Não tem maiores implicações, é só uma questão de como é que você lê o circuito. Todos eles leem da esquerda para a direita, pelo menos isso. Né? Muito bem. Então, é só uma coisinha que a gente tem que se lembrar na hora de fazer o exercício. Então, vamos praticar aqui. O senote sobre o estado 0, 1. Tá certo? Então, pensem bem. O que eu tenho? Eu entro, é costume de a gente zerar tudo. Certo? Entra com os qubits, todos eles zerados. Tá certo? Agora, você vem e aplica, né, nesse aqui, a porta X. Então, vamos fazer de cabeça aqui nós. Esse qubit, quanto vale aqui? 1. E esse aqui, nesse ponto, é 0. Então, a gente tem o estado aqui, 1, 0. Tá certo? Só que o diabo da IBM lê isso aqui para baixo. Por isso que é 0, 1. Tá certo? Tá bem? Agora, se eu for medir aqui, então, ele vai encontrar o valor 1 e aqui vai encontrar o valor 1. Tá certo? Por quê? Porque se este aqui, onde é que está a bolinha? A bolinha está no 1. Vamos fazer isso com calma. Então, a gente tem esse circuito aqui. Os dois são 0. Aí vem aqui, tem a porta X. Aí tem a bolinha. E aqui vem, está aqui a porta X, ou seja, a C0. E aí tem um instrumento de medida aqui e um instrumento de medida aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, neste estágio aqui, esta linha aqui, que estado está aqui? Como isso é uma porta X, a X troca o 0 por 1.
Então, aqui vem um 1. E este aqui é o 0. Tá certo? Dá para entender este passo aqui que eu fiz? Tá bem? Agora, aqui está a porta CNOT. O que é a porta CNOT? Ela pega o controle, olha para o controle. Se o controle é 0, não faz nada aqui. Se o controle é 1, o que ele faz aqui? Troca. Bota o X nele. Ou seja, depois que ele passou aqui, esse aqui é o qubit 1 e esse aqui é 1. Tá certo? Agora, esse qubit entrou aqui e a gente está medindo ele. Quanto é que ele vai dar? 1. Tá certo? Não pode dar 0, só pode dar 1. Tá certo? E quando eu medir esse aqui, vai dar 1 também. Então, esse é o resultado de medida. Tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter isso aqui. Vamos botar a bolinha aqui embaixo. E isso aqui. Vamos ver se muda alguma coisa. Só mudei aqui e botei o CNOT de ponta cabeça. Tá certo? Então, daqui, de lá até aqui, não mudou nada. Tá certo? Porque é a mesma coisa ainda. Tá certo? Entrou 0, o X mudou. Agora, o que você tem que olhar? Olha para a bolinha. A bolinha que é o controle. Então, o controle aqui é 0. O que ele faz com aquilo lá? Nada. Então, aqui é 1 e aqui é 0. Tá certo? Quanto que dá essa medida aqui? 1. Quanto dá essa medida aqui? 0. Tá certo? Então, vocês vão fazendo 2, 3 exercícios, já dá para saber. Tá bem? Então, por enquanto, só a definição, e a gente não viu vantagem nenhuma nesse negócio aqui por enquanto. Parece só uma complicação. Né? Então, esse aqui é para você fazer o exercício que eu acabei de fazer. Tá. Então, neste ponto, vamos ver quais são as grandes ideias até o momento. Emaranhamento é o compartilhamento de informação não clássica entre estados quânticos. Tá, então, o que significa esse palavreado aí? Compartilhamento de informação. O que significa isso? Um sabe do outro. Então tem compartilhamento. Porque se eu mexer num, o outro reage. Tá certo? Emaranhamento é causado por interações entre qubits. Tá certo? Você tem que botar eles de algum jeito de fazê-los interagir em algum estágio, né? Você tem que fazer eles interagir, aí você pode emaranhar eles. Tá certo? Não quer dizer que toda e qualquer interação sempre vai emaranhar, depende, né? Com a evolução do tempo, pode emaranhar, desemaranhar e assim por diante. Depende da situação, mas você tem que ter uma interação para emaranhar. Tá certo? O emaranhamento é essencial para que computadores quânticos façam operações que não podem ser feitas em computadores clássicos. Tá certo? Então, essa história aqui da supremacia quântica, no fundo, né, uma das componentes, tem a ver com emaranhamento. Por quê? Porque ele vai permitir, né, como nós vamos ver um algoritmo aqui, né, fazer operações em que o computador clássico tem que fazer uma operação, outra operação. E o computador quântico faz uma única operação. Tá certo? Por quê? Porque ele está mexendo nos dois ao mesmo tempo. Tá certo? Mas ele só consegue fazer isso se ele estiver emaranhado, porque senão uma coisa é independente da outra. Tá certo? Portas binárias atuam em 2 qubits simultaneamente, podem criar emaranhamento. Isso vocês não viram ainda. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, isso aqui é uma propaganda que está sendo feita. A porta CNOT é usada para frequentemente emaranhar qubits, e nós vamos ver como. Tá certo? Então, aqui, tá certo? Eu acho que agora vocês podem começar a brincar
né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter uma conta na IBM, tá certo? Tem que ter mais de 18 anos, senão tem que ter autorização dos pais, tá certo? Então, ok, eu não vou falar mais porque está gravado. Tá certo? Então, você vem aqui. E aí, esse rapaz aqui, ó, ele é um... There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide. So as you can see here, I'm losing pretty badly. Oh, that's funny. I cannot beat the classical computer. That's not a thing we should do in the video. This game is very hard to beat. Então, esse é o Qiskit, sabe aquele site que eu... Acho que são 5 ou 6 videozinhos. My name is Abraham Asmal, and you can call me ABT Dwight. I'm originally from Addis Ababa, Ethiopia, and today I live in New York City programming and learning how to develop on quantum computers. The point of this YouTube series is to take you through the journey of learning and discovering quantum computers and programming quantum algorithms on them. So Qiskit is how you program IBM's quantum computers. The best thing about Qiskit is that it's open source and freely available, and what it means is that you can use it not only to build quantum algorithms, but also... Tá certo? Então, entrando aqui, vocês vão ter vários videozinhos, tá certo? Que finalmente, né, depois de aprender, ou então faz juntos, certo? Você tem que entrar aqui, ó, eu já estou aqui cadastrado, por isso que ele já está dizendo bem-vindos. Vocês não vão ser bem-vindos de cara. Tá certo? Você tem que se apresentar primeiro, se inscrever, tá certo? E eventualmente vai vir aqui. Aí você vai ver aqui, ó, que vai aparecer as possibilidades de construir circuitinhos. Que nem eu que eu fiz aqui, tá certo? Vocês podem então arrastar, por exemplo, uma porta CNOT para ali. Tá certo? A gente pega a porta CNOT aqui e bota ela aqui, por exemplo. Certo? E faz as medidas. Certo? Certo? Aqui está o resultado aqui embaixo. Tá certo? E aqui está o código Python. Tá certo? Já que vocês já estão expertos em Python, agora vocês podem fazer um Jupyter Notebook. Esse pessoal da tarde não está usando Jupyter, ou tá? É o Colab, né? É o Colab. Tá certo? Pode usar o Colab, então o Jupyter, programar isso aqui, tá certo? Que vai ter o resultado. Tá certo? Isso aqui está usando um simulador, certo? Não é o computador quântico ainda, mas eventualmente você pode rodar isso no computador quântico também. Tá certo? Muito bem. Então aqui eu até dou uma ideia, né? Tente rodar nos simuladores da IBM os circuitos do exercício 7 do livro aí, que vocês têm lá. Tá certo? Muito bem. Eu não tenho tempo para fazer todas as simulações, tá certo? Então, agora, eu vou fazer um exercício de teletransporte, usando a porta CNOT, tá certo? Então, o teletransporte quântico é uma técnica para transportar um qubit desconhecido, eu não conheço o qubit, tá certo? De um lugar para o outro. Tá certo? Então, vamos ver como nós vamos fazer isso, e no processo de explicar aqui, vocês vão entender melhor o que é que está sendo feito. Tá certo? O funcionamento é o seguinte: o qubit desconhecido, por exemplo, a Alice. A Alice tem um qubit. Tá certo? O que significa a Alice ter um qubit? Ela tem um estado, tá certo? Que é alfa 0 mais beta 1. Mas ela, em princípio, não precisa saber quanto é o alfa e o beta. Ela não sabe quanto é o alfa e o beta. E ela quer mandar esta informação para o Bob, que está em outro lugar, lá numa outra parte. Ali se envia para o Bob uma mensagem clássica e o qubit pode ser reconstruído no laboratório do Bob. Né? Então, isso é o objetivo do teletransporte. Tá certo? Ela tem um qubit, mas ela vai
dá um jeito de fazer operações no laboratório dela e mandar uma mensagem clássica para o Bob e dizer o seguinte: olha, se você quer saber quanto vale o alfa e o beta, faça as seguintes operações. Tá certo? Mas ela não sabe quanto vale alfa e beta. Tá bem? Não é que ela vai mandar uma mensagem clássica com o alfa e o beta, não é isso. Senão você não tem brincadeira, certo? Se ela pega e diz quanto vale o alfa e o beta, não tem graça. Então, é a comunicação clássica usual. Tá certo? Então, são alfa e beta que nem, ela não sabe qual é que é. Ela não sabe o quanto de morto e quanto de vivo, o quanto de cara ou coroa, o quanto de spin para cima, spin para baixo o estado tem. Tá certo? E ela quer mandar, através de uma mensagem de internet ou coisa assim, só diz o seguinte: Bob, faz o seguinte, você vai ter que fazer esta medida aqui, porque daí você vai ter o qubit com alfa e beta que eu tenho aqui. Tá certo? Então, ela vai essencialmente transmitir o qubit pro Bob através de uma mensagem clássica, mas de tal maneira que o qubit original não é medido. Ele só muda de estado, nós vamos ver como isso vai ser feito. Não há transporte de matéria entre Alice e Bob, somente uma mensagem clássica. Então, essa história aqui, transporte de matéria, né, só para dizer que não é aquilo que acontece, né, nos filmes, né, que eu estou me desintegrando aqui e reconstruído lá. Tá certo? Então, não é que vai ser emitido um monte de partículas para lá. Tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer uma recordação aqui. Um qubit é criado no estado 1 e passado através da porta H. A partir dos resultados de medidas, tem como dizer se o qubit partiu do estado 0 ou 1? Tá certo? É só uma pergunta. Imagina, um qubit é criado no estado 1 e passado através de uma porta H. Vamos responder a pergunta dele. Esse exercício é só para a gente ficar recordando o que a gente já viu, porque depois, quando eu mostrar o circuito, né, a gente tem isso tudo fresco na memória. Então, o que ele está perguntando? Um qubit é criado no estado 1. Alguém me deu um qubit, um estado 1, passado por uma porta H. Quanto é que dá isso? Vocês se lembram? Hã? 0? Menos 1. Quando é 0 que é o mais. Certo? Muito bem. A partir dos resultados de medidas, tem como dizer se o qubit partiu do estado 0 ou 1? Certo? Então, pensem. O que ele... Então, a partir do resultado... Então, eu vou fazer medidas. Tá certo? Se eu fizer medidas aqui. Tá certo? Qual é a probabilidade de obter 0? Meio, 50%. Qual é a probabilidade de encontrar 1? 50%. Se eu fizer milhões de medidas, isso vai ser sempre 50% 0 e 50% 1. Mas dá para saber se esse estado aqui veio daqui? Veio do 1? Não, porque mesmo que fosse vindo do estado 0, isso aqui é 1 sobre raiz de 2, 0 mais 1. Se eu medir nessa base aqui, né, nesses estados aqui, vai dar o mesmo resultado que aquilo lá. Tá certo? Muito bem. Então, isso é só para a gente lembrar. Relembrando 2. O qubit está no estado desconhecido A mais B. Qual é o resultado de uma única medida? Então, ele está perguntando aqui. Imagina, eu tenho um estado A, né, um estado psi, que é A0 mais B1. Tá certo? Qual é o resultado de uma única medida?
Se eu medir aqui, eu sempre vou medir na base 0 e 1. Qual é os possíveis resultados de medida? 0, 1. Então, A, 0, B, 1, C, 1, um número entre 0 e 1, 0 com probabilidade de A quadrado e 1 com probabilidade de B quadrado. Qual delas é correta? A última. Porque eu não tenho certeza que vai dar 0, eu não tenho certeza que vai dar 1. Tá certo? Porque pode dar ou 0 ou 1. Tá certo? Então, e pode ser um número entre 0 e 1? Não. Porque ou ele dá 0 ou dá 1. Tá certo? Ele sempre vai dar os estados ou da cara ou da coroa. Tá certo? Então, ele vai dar 0 com uma certa probabilidade, que é o quê? O módulo quadrado daquele número que vem ali na frente. E vai dar 1 com probabilidade de B quadrado. Tá certo? Então, isso só para refrescar a memória. Relembrando 3. Qual é o resultado de uma segunda medida após a primeira no caso anterior? Então, pegue esse caso aqui. Vamos fazer uma medida. Tá certo? Quais são os possíveis resultados? 0, 1. Vamos supor que deu 0. Agora eu faço uma outra medida. Quanto é que vai dar? 0 de novo. Né? Ele não vai achar o 1. Vai dar 1 no sentido de 100% com certeza que vai dar o 0. Se alguém respondeu 1 nesse sentido, está correta a resposta. Então, na hora que eu medir aqui, ele vai encontrar qual é o estado. O estado 0. Certo? Muito bem. Se tivesse dado 1 e ele faz uma medida, o que ele vai encontrar? Com certeza ele vai encontrar o estado 1. Tá certo? Então, ali estão as possibilidades. 0 se a primeira medida é 0, ou 1 se ela é 1. Que essa está correta. Tá certo? 0 se a primeira é 1, ou 1 está errado. Tá certo? 0 com probabilidade de A quadrado e 1 com probabilidade de A. Está errado. Porque eu estou falando da segunda medida, não estou falando da primeira medida. Tá certo? 1, número entre 0 e 1. Não, esquece. Para que serve esse exercício aqui? É para dizer do colapso do estado. Tá certo? Eu tenho um estado que está numa certa superposição, eu meço, ou ele vai encontrar 0, ou vai encontrar 1. Independente do valor que ele obter. Mas na hora que ele obteve o valor 0 ou o valor 1, o estado fica ali para o resto da vida, se eu não fizer nada mais com ele. Então, por isso que se chama do colapso da função de onda, do colapso do estado quântico. A medida faz o sistema ir para aquele estado que você encontrou. Tá certo? Tudo isso nós já falamos durante a semana aqui. Tá certo? Que é o colapso da função de onda, a probabilidade de encontrar um ou encontrar outro. Na hora que você encontrou um, você vai encontrar para o resto da vida aquele valor, se você não mexer naquele estado de novo. Tá certo? Muito bem. Resumo. Com uma única medida, é impossível determinar o grau de superposição de um qubit. Tá certo? Uma única medida. Você não sabe de onde ele veio, não tem como. Você não tem como reconstruir. Tá certo? Se o estado é conhecido, então ali se poderia simplesmente enviar para o Bob os valores de A e B via um canal clássico. Tá certo? Se ela conhece o estado por alguma razão, se ela conhece esse estado aqui, ó, AB, como é que ela pode mandar para o Bob? Manda uma mensagem de e-mail, olha, o A é tanto e o B é tanto. Tá certo? Mas ela não sabe, esse que é o problema. E ela quer mandar essa informação para ele, tá certo? Sem saber quem é o A e o B. Certo? Ela foi lá, um dia, né, ela tem um qubit lá e ela precisa mandar para o Bob essa informação, mas ela não sabe o A e o B. Mas porque vocês podem se perguntar, por que ela não mede? Aí descobre o A e o B. Que aqui com uma única medida, ela destrói esse qubit e aí não sabe quem é, porque dela não tem mais esse qubit aí. Tá certo? Então, ela tem esse qubit aí, porque se ela medir nele, ele foi embora.
Aí você não tem como reconstruir ele. Você não sabe o B, por exemplo. Porque ela só vai obter o 0 ou o 1 e pronto, acabou. Tá certo? Então não serve. Ela tem um qubit, tá certo? E eu quero saber o A e o B, com uma única medida ela não sabe o A e o B. Então se ela medir, ela vai destruir esse qubit e foi-se, não tem mais chance. Daí não tem como mandar essa informação para o Bob. Vocês entendem isso? Tá bem? Então ela quer dar um jeito de teletransportar isso. Quando o estado é desconhecido e somente um qubit está disponível, ali se precisa de uma outra maneira de enviar para o Bob a informação sobre esse qubit, através de um teletransporte quântico. Isso que eu acabei de dizer. Tá certo? Se eu não conheço o A e o B, tá certo? Eu tenho que dar um jeito de enviar essa informação para o Bob sem medir. Porque se eu medir, eu destruo o estado e pronto, não tem mais como saber o A e o B, por exemplo. Ou alfa e beta, né? Você está vendo aqui, por alguma razão, o livro mudou de A para alfa, de alfa para A e B para B. Tá certo? Vocês entenderam, então, qual é o objetivo do teletransporte? Tá certo? Quer mandar um qubit desconhecido. Tá certo? Não adianta eu tentar medir, porque no momento que eu meço, eu destruo ele. Com uma única medida, eu não tenho informação sobre o qubit. Não tem como. Tá certo? Então, tem que ter uma outra técnica para fazer isso. Então, tem um protocolo, certo? De como é que a Alice vai fazer para fazer isso. Agora vocês vão conhecer um outro personagem da computação quântica, que é o Charlie. Carlinhos, coisa assim, tá certo? A Alice quer enviar um qubit desconhecido para o Bob. Vamos chamar ele de qubit 1. Tá certo? Alice e Bob estão em locais diferentes. Tá certo? Um aqui e outro. Alice lembra que Charlie, agora sim, agora tem um detalhe. Tá certo? Que o Charlie havia emaranhado 2 qubits, uma terceira pessoa, tá certo? Tinha emaranhado 2 qubits, tá certo? E deu de aniversário, presente de aniversário, um dos qubits para o Bob e outro qubit para Alice, tá certo? Então, pensem bem, a Alice tem um qubit, tá certo? A Alice tem um qubit 1, que é quem? É o A0 mais B1. Tá certo? Aí ela se lembrou, puxa, como é que eu vou fazer essa transmissão como é que eu vou mandar isso? Aí ela disse, peraí, o Charlie, há um tempo atrás, ele nos deu de presente um qubit emaranhado, no seguinte sentido. O Charlie emaranhou 2 qubits, mandou um para o Bob e mandou outro para a Alice. E a Alice tinha guardado esse qubit em algum lugar, na geladeira, em algum lugar, guardou ele, e o Bob também tem ele guardado lá. Tá certo? Qual é a característica desses dois que a Alice e a Bob têm? Que não é esse aqui, é outro, certo? É outro. Tá certo? É que eles estão emaranhados. Tá certo? Então, aquele qubit que a Alice ganhou do Charlie, se ela mexer nele, o do Bob lá vai mexer. Certo? Porque eles estão emaranhados. Tá bem? Agora vem o que a Alice vai fazer. Qual é a utilidade desse negócio do Charlie? Então, Alice lembra que Charlie havia emaranhado 2 qubits e deu de presente um desses qubits para ela, né, que é o qubit 2, e o outro para o Bob. Então, se a gente pensar nessa coisa, vamos já pensar aqui o que está sendo dito. Então, tem o qubit 1 que ela quer mandar para o Bob. Então, esse aqui, tá certo? É o A0 mais B1. Tá certo? Mas tem um qubit 2 e um qubit 3. Esse aqui tá para o Bob
e esse aqui está com a Alice. Tá certo? Então, vocês estão vendo? Nós estamos com 3 qubits agora. Tá certo? O que ela quer mandar para o Bob, né? Ela quer mandar isso aqui para o Bob. Alice quer enviar Q1 para Bob. Tá certo? Então, ela lembra que ela tem um Q2 na geladeira lá. Né? Com a característica que esse Q2 está emaranhado com o Q3, que o Bob tem lá, que ele guardou também em algum lugar. Tá certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer algumas operações aqui agora, ó, com esses 2 aqui, e vai fazer medidas nesses 2 aqui. Tá certo? Ela vai fazer medidas. Assim que ela fizer medidas aqui, certo? Ela vai ter resultados. Certo? Ela vai ter resultados. Tá certo? Dependendo desses resultados, ela manda um e-mail agora pro Bob e diz o seguinte: olha, o teu qubit agora, este aqui, tem a informação do A e do B. Parece bruxaria, mas é isso. Tá certo? Vocês entenderam? Tá certo? Ela quer mandar a informação do A e do B. Tá certo? Então, o Bob tem isso aqui lá na geladeira dele. A característica é que esses 2 aqui estão emaranhados. Tá certo? Se mexer num desses, certo? Ele mexe aqui. Tá certo? Então, o que a Alice vai dizer é o seguinte: eu vou fazer umas operações nesses 2 aqui, certo? Aqui, assim, eles estão completamente independentes, tá vendo? O Q1 e o Q2 não tem, um não sabe do outro. O Q1 é aquele que a Alice quer mandar. E o Q2 é que está lá na geladeira. Eles não estão emaranhados, não estão... Mas ela vai dar um jeito de emaranhar eles. E vai, essencialmente, fazer o quê? Transferir a informação que estava aqui de um jeito tal... certo? Que vai fazer uma operação no Q2, de tal maneira que o Q3, ele tem que fazer depois uma certa operação aqui, certo? Uma certa transformação unitária, para recobrar o A e o B lá. Tá certo? Ele vai fazer operações aqui. Tá certo? De tal maneira que este aqui, então, passa a ser o Q1. Tá certo? Vocês não sabem ainda como isso vai ser feito, só estou dizendo qual é a ideia. Tá certo? Então, qual é a coisa importante aqui? Que ela se lembrou que os 2, eles têm um qubit emaranhado. Tá certo? Não me pergunto como é que eles conseguem manter o emaranhamento. Tá certo? Imaginem que o emaranhamento é mantido entre os qubits aí que o Charlie deu aí no ano passado, no aniversário deles, por alguma razão, tá certo? Então, a questão é saber que operações a Alice vai fazer. Onde é que eu deixei meu... Onde é que eu deixei meu passador aqui? Obrigado. Vamos lá, então. Ah, sim, tem mais ainda. Agora, o que a Alice faz? A Alice mede o qubit número 2 e passa o qubit número 1 para uma porta Hadamard, e então mede esse qubit. Então, isso aqui que está, ó, o 4, tá certo? Tem a ver com essa coisa que está acontecendo aqui. A Alice vai pegar o Q2, passa através de uma porta CNOT o qubit que ela quer... Não, desculpa, vai passar um CNOT no Q1, tá certo? Que ela quer enviar para o Bob, qubit 1, né? Então ela vai botar um CNOT aqui, tá certo? E o qubit que o Charlie deu para ela, que é o qubit 2. Então ela vai passar uma CNOT aqui, tá certo? E o passo 5, a Alice, com base nos resultados das medidas dela, ela vai fazer medidas aqui, tá certo? Diz para o Bob, via e-mail, aí sim é o canal clássico, tá certo? Quais as operações que ele precisa fazer sobre o qubit dele,
né, que é o 3, na realidade, tá certo? Para ele obter o qubit desejado, ou seja, que ele vai, com uma certa operação unitária, ele vai ter o qubit da Alice. Vocês estão vendo que ela não mandou o qubit, tá certo? Ela está mandando uma informação para ele lá, tá certo? Via e-mail. A gente estava falando de criptografia, certo? Não mais. Agora é teletransporte. Mas essa situação onde a gente foi, estou até elaborando aqui a frase para não soltar algo errado, mas a imagem foi... O qubit foi teletransportado, certo? O alfa e o beta foi, o A e o B aqui, foi copiado para lá, através do colapso desse qubit aqui, ó. Primeiro tem que fazer uma transformação entre os dois. No momento que ela mede, essencialmente, ele vai botar este aqui, por causa da medida desse aqui, esse qubit aqui sofreu uma transformação. E aí faz outra, que a Alice vai dizer para o Bob: Bob, faz tal transformação naquele lá que você vai obter o qubit, este aqui. Tá certo? Vocês ainda não sabem como, mas vamos lá. Quer dizer, em princípio está dito aqui, mas vamos olhar lá. Tá certo? Então é só para relembrar aqui a convenção da IBM, tá certo? Então temos 3 qubits no problema: Q1, Q2, Q3, que é isso aqui que está escrito aqui, ó. Tá certo? Então, de acordo com a convenção da IBM, a gente vê de baixo para cima, ó. Q1, Q2, Q3. Tá bem? Muito bem. Então, por enquanto é isso aqui. Então, convenção para o circuito é isso aqui. O qubit conhecido que a Alice quer mandar é este aqui, ó. A0 mais B1. Tá certo? Qubits de Alice e Bob estão morando. Então, tem uma hipótese aqui agora. Suponham, certo, que este estado aqui, certo, Q2, Q3, certo, é 1 sobre raiz de 2. O Charlie deu isso aqui de presente para eles. Tá certo? Então, são dois spins, por exemplo, ou 2 fótons, ou duas moedas, só que elas estão emaranhadas. Uma foi pro Bob e a outra foi para a Alice. Tá certo? E os dois tinham guardado isso. Tá certo? Vamos supor que o presente que ele deu foi esse aqui. Não precisava ser esse aqui. Podia ser outro. Tá certo? Podia ser esse aqui com menos. Podia ser um outro completamente complicado aqui, sempre com 2. Tá certo? Funciona do mesmo jeito. Vamos pegar esse aqui, porque esse é o nosso preferido. E a gente provou que ele é emaranhado. Então, a gente não precisa provar de novo que é emaranhado. Tá certo? Então, tá bom. Vamos lá. Então, essa é a afirmação. Circuito do teletransporte. Faz isso aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ler o circuito. Tá certo? Então, esse é o Q1 que ela quer mandar. Está em vermelho ali. Tá certo? No fim de toda essa operação, ele tem que aparecer lá, ó. Tá certo? Então, vamos lá. O que a Alice vai fazer? Ela vai fazer essa operação senote aqui, ó. Tá certo? Vai fazer um senote aqui. Desse jeito aqui. Tá certo? Mas, depois aqui, vai botar uma Hadamard aqui. E aí vai fazer 2 medidas ali. Tá certo? Com base nessas 2 medidas, ela manda um e-mail
para dizer para o Bob, faz essa operação aqui. Tá certo? Então vamos lá. Então esse é o estado inicial. Tá certo? Como é que eu sei que ele é o estado inicial? Então vamos lá. Já estou estourando o café? Não. 5 minutos. Se não querem pular o café hoje? Não. Olha aqui, ó. Quem é o estado inicial? Três qubits. Quem é ele? Certo? É este aqui. Né? Vamos chamar ele de psi. É A0 mais B1 vezes 1 sobre raiz de 2, 0, 0, mais 1, 1. Entendem isso? Que é o estado inicial aqui, ó. É o qubit. Lembra? De baixo para cima. É o qubit da Alice, que ela quer mandar, que é A0 mais B1, vezes o par emaranhado que o Charlie deu para eles. Esse é o par emaranhado, está aqui, ó. Tá certo? Vamos abrir isso aqui, que aí vai dar aquele lá. Não me deixem errar. A0, 0, 0. Tá bem? O primeiro termo. Opa, faltou a raiz de 2 aqui. Raiz de 2 é fator comum, então eu vou botar ele todo para fora aqui. Tá? A, 0, 0, 0, mais A vezes 0, 1, 1. Mais B, 1, 0, 0. Mais B, 1, 1, 1. Todo mundo concorda com isso? Concorda com o que está escrito lá em cima? Concordou. Tá certo? Então esse é o estado inicial desse processo de teletransporte aqui. Tá certo? Agora a Alice vai passar um C-note entre o 2 e o 1. Então isso aqui é um C-note. É um C-note que vai atuar entre 1 e 2. Tá bem? Então, esse aqui está em branco assim, para vocês fazerem a conta que eu fiz aqui. Então, agora, após o C-note, vamos chamar... Teve uma pergunta ou foi só uma tossezinha aí? Aqui. Certo? Então, esse aqui é o estágio 2, por exemplo. Ou estágio linha, por exemplo. Então, psi, linha. Certo? Então, aqui está o psi linha. Certo? Começou psi, certo? Nesse estágio começou psi, passou pela C-note e ele se transformou em psi linha. Tá certo? Então, psi linha quem é? É a porta C-note, que atua no qubit 1 e 2 do psi. Então é importante vocês entenderem o que está escrito aqui, ó, é o que está representado aqui. Né? Está meio sujo tudo aqui, mas tá certo? Então, nesse estágio aqui, eu tenho o estado psi. Certo? Nesse estágio aqui,
eu tenho o psi'. Neste estágio aqui, eu vou ter o que eu vou chamar lá de psi duas linhas. Tá certo? A gente lê daqui para lá. E aqui está o senote. Então, isso aqui que está lá, que eu acabei de escrever aqui, ó, significa a porta senote aplicando no psi. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o psi' é dado por aquilo lá. Tá certo? Vamos ver se está certo. Não me deixem errar. Então, é a senote 2, 1, 2, 1, 2, atuando no 1 sobre raiz de 2. Já vamos pegar o 1 sobre raiz de 2 aqui para fora. 1 sobre raiz de 2. Senote 1, 2, atuando no 0, 0, A. 0. Mais A. 0, 1, 1. Mais B. 1, 0, 0. Mais B. 1, 1. Tá certo? Dá para seguir até o momento? Então, este aqui é o qubit 1, esse é o qubit 2. Esse é o qubit 1, qubit 2, esse é o 3. 1 e o 2, 1 e o 2, 1 e o 2, 1 e o 2. Tá certo? Então, o que é a senote? Olhem para a bolinha. A bolinha está em qual é o qubit? No primeiro qubit. Está vendo a bolinha aqui, ó? A bolinha está no primeiro qubit, está no Q1. O que a senote faz? Se o primeiro for 0, ele não faz nada no segundo. Se for 1, ele troca lá. Então, vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Dá 1 sobre raiz de 2. Esse é o Q1. Quanto é que ele é? 0. O que ele vai fazer no segundo? Nada. Então, A, 0, 0, 0. Mais A, o Q1, o que é? 0. O que ele vai fazer nesse aqui? Nada. 0, 1, 1. Mais B, o 1, esse aqui o que é? É 1. O que ele vai fazer com esse aqui? 1. 1, 1, 0. Mais B, o que ele vai fazer aqui? 1, 0, 1. Tá certo? Eu acertei o que está escrito lá em cima? Vamos ver. 0, 0, 0, 11, 110, 101. Outro, olha. Tá bem? Então, agora a gente está nesse estágio aqui, ó. Psi'. Tá certo? O estágio 3 é o quê? Passar uma Hadamard nesse estado aqui, mas no 1. Tá certo? Então, esse é o estágio 1, estágio 2. E vamos fazer o 3 aqui. Aí a gente vai para o café. Tá bom? Vamos fazer o H depois do café, porque daí já termina, essencialmente. Sim. Pode voltar rapidinho no slide que tinha o circuito do... É esse aqui. Ah, tá. Obrigada. É esse aqui. Tá. Então, depois do café, a gente retoma aqui.